fazer essa apresentação. Então, como eu disse para vocês, a gente está nesse módulo módulo 1, em que a gente vai falar sobre os tecidos. Nesse primeiro momento, a gente vai classificar os tecidos, né, conhecer quem são os tecidos biológicos, aqueles tecidos que fazem parte, né, do corpo animal, mas principalmente aqui no do corpo humano. Essa histologia é um pouco mais voltada para a parte humana, mas sempre que possível eu vou fazer correlações com outros vertebrados, outros mamíferos, porque, afinal de contas, nós estamos formando biólogos, né? E como biólogos, nós somos cobrados, né, a conhecer também os outros reinos, os outros grupos, as outras classes taxonômicas. Então, características delas também são importantes. Então, nós vamos iniciar falando de tecidos de uma maneira geral. Vai ser um apanhado bem rápido mesmo, tá? Mas por quê? Porque depois nós vamos ter aulas específicas de cada um dos tecidos. E o primeiro tecido deles, nós já vamos começar a discutir hoje, né? Falando do tecido epitelial. Então, nesse primeiro momento, eu queria mostrar para vocês, assim, que como que vai estar planejado, como está planejado na nossa aula, né? A gente vai falar do que são o que é um tecido, o que é um tecido orgânico, quais os tipos de tecidos que a gente tem no nosso corpo, e vamos falar depois, especificamente, né, dentro dos 4 tipos de tecidos que a gente tem, esse tecido, que é o tecido epitelial, nós vamos começar por ele, fazer classificações, porque a gente vai ver que o tecido epitelial não é simplesmente um tecido epitelial, ele tem, dependendo da região que ele está, ele vai exercer funções distintas. Por conta disso, a gente também tem classificações específicas. E vamos ver, então, principalmente que ele está dividido nesse tipo de tecido epitelial que reveste superfícies, então por isso ele é chamado de revestimento, mas ele também é o principal tecido que forma glândulas, né? Aquelas células que conseguem produzir e secretar uma substância. E dentre essas glândulas a gente tem produtos como, por exemplo, os hormônios. Então, vamos começar falando dessa classificação de tecidos, nessa primeira parte da aula. Então, o que a gente pensa quando vai começar a estudar histologia? A histologia, pelo próprio origem do nome, e eu sou uma pessoa que o tempo todo vai ficar falando disso, tá? Vou pegar a palavra e ficar quebrando ela em pedacinhos. Esse é um hábito que eu adquiri quando eu estava na 5ª, 6ª série, né? Hoje chama 5º e 6º ano, com uma professora minha de português, me ajudou muito. Porque às vezes, mesmo quando eu não conheço a origem, o significado da palavra, quando eu quebro a palavra, tento separar em pedacinhos, ela me ajuda a ter um certo entendimento do seu significado. Então, a gente tem, né, unidades formadoras de toda e qualquer estrutura, de qualquer substância, de qualquer molécula, que são os átomos. Então, juntos eles formam, né, moléculas. Essas moléculas juntos, por exemplo, podem formar organelas. Agora, já levando para o contexto de célula, né? As nossas células são formadas por organelas com funções distintas, né, já que a célula em si ela precisa de vários componentes para poder funcionar como uma entidade morfofuncional. E quando a gente junta conjuntos de células, e aqui a gente está vendo o exemplo de um tecido, né? A gente tem o que a gente chama de tecido, que é o que a gente vai estudar efetivamente nessa disciplina. Então, a gente tem aqui a presença de um tecido epitelial. Então, esse tecido epitelial, ele está junto com outro tipo de tecido. Então, a gente vai falar de células que se comunicam entre si, têm uniformidade e têm identidade parecida, tem uma característica morfológica parecida e funcional também, mas também a gente vai falar da inter-relação de células que estão em tecidos diferentes e têm funções extremamente distintas, mas que se complementam para que esse tecido possa funcionar. Os tecidos, conjuntos desses tecidos, então, por exemplo, aqui a gente está vendo 2, que vocês vão aprender logo, logo, né? O tecido epitelial, que é essa partezinha mais corada aqui de roxo, o tecido conjuntivo. Juntos, esses tecidos formam órgãos diferentes que se complementam também, formam sistemas que, por sua vez, formam o que a gente conhece como organismo, né? Então, não podemos esquecer que nós viemos de uma célula única. Toda informação genética, para que a gente seja esse corpo complexo, tem essa formação complexa. Isso não vale só para nós, Homo sapiens, mas vale para as classes dos organismos mais complexos, né, por assim dizer, principalmente a gente considerando aí os mamíferos. Nós viemos de uma célula só, que é a nossa célula ovozigoto. A partir dessa célula, a gente tem um processo de crescimento. Em crescimento, quando a gente usar essa palavra aqui, a gente está falando em aumento no número de células, tá? Não só volume, a gente está falando em número, principalmente, quando a gente usa o termo crescimento aqui, no contexto da biologia celular e da biologia tecidual.
E uma vez que a gente tem esse aumento no número de células, a gente vai ter um momento, isso a gente vai ver mais ao final, né, da disciplina, na parte da embriologia, em que a gente vai ter um momento em que essas células, elas vão silenciar algumas informações gênicas, né, contidas em estruturas que a gente chama, segmentos que a gente chama de genes. Alguns genes vão ficar silenciados, outros vão ficar expressos, vão fazendo com que aquela célula tenha características específicas, né? Grupos de células características específicas. Então, a partir dessa célula ovozigota, a gente pode formar novamente gametas, forma células musculares, células nervosas, células sanguíneas, células epiteliais, células musculares, enfim, né? A gente vai formar células diferentes, de diferentes formatos, com diferentes funções. Então, aqui a gente tem uma representação esquemática de uma fibra muscular, e a gente vai aprender daqui a uns dias, né, quando for falar lá de tecido muscular, na verdade, acho que só no mês que vem. O tecido muscular, as células são tão grandes, né, principalmente essas células musculares estriadas, que formam associação junto com os nossos ossos para nos dar movimento, né, nos propiciar movimento. Essas células são tão grandes que a gente não dá o nome delas de células, nós as chamamos de fibras. Então, as fibras musculares, como essa representada aqui, isso é uma representação esquemática, né? Formam um órgão que a gente conhece como coração. Microscopicamente, agora fazendo uma fotomicrografia de um tecido muscular, aqui um tecido muscular cardíaco, a gente está vendo aqui a formação dessas fibras. Então, a gente tem a presença dessas fibras, aqui um núcleo de uma dessas células. Percebam que o citoplasma dessa célula é cheio de, como se fossem ranhuras, linhas aqui paralelas umas às outras, que a gente chama de estriação. Aqui a gente está falando da presença de uma estrutura que é complexa, né, formada por várias proteínas que nós vamos estudar quando formos falar de tecido muscular, que é chamado de sarcômero, né? É essa interação lá dentro do citoesqueleto dessas células entre os microfilamentos finos e grossos, a quitina, a troponina, a tropimiosina e miosina, a interação entre principalmente essas 4 proteínas, é que faz com que as fibras do citoesqueleto se deslizem e a célula diminua de tamanho ou volte ao tamanho normal. Então, contração e relaxamento. Então, de uma maneira geral, o corpo tem 4 tipos de tecidos formadores. Então, a gente tem o tecido nervoso, temos o tecido epitelial, o tecido muscular, e aí com suas particularidades, o músculo associado ao tecido ósseo, que é o tecido estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso, que está presente nas nossas vísceras, principalmente. E o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, o nome dele já fala, ele é de conjunção, ele é de união. Então, esse tecido, ele está relacionado, por exemplo, com a forma do nosso corpo, a forma e a manutenção dessa forma do corpo. Então, ele é subdividido em tipos, um que a gente vai chamar de tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido adiposo, o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso, que aqui não foi citado, tá? Então, nós vamos falar sobre esses tecidos ao longo dessa disciplina. Então, vamos falar no tecido cartilaginoso, dessa característica de ter essas células com uma carinha diferente, com um tecido com uma matriz extracelular. O que é matriz extracelular, Rose? Matriz extracelular é uma região que contém moléculas de tamanhos e características distintas. Então, a gente vai encontrar aqui moléculas proteicas com espessuras diferentes. Nós vamos encontrar células, nós vamos encontrar água, vamos encontrar proteínas, lipídios, hormônios, vitaminas, toda essa vascularização e inervação, onde a gente encontra todo esse material que fica entre as células, a gente chama de matriz extracelular, tá? Então, todo esse processo aqui, que também a gente chama de interstício, a gente vai entender daqui a um pouquinho o que é a diferença de interstício de matriz extracelular. Esse espaço entre uma célula e outra, a gente vai ver que é extremamente importante para dar características aos tecidos, para dar funcionalidade deles. Prova é que, por exemplo, o tecido que nós vamos estudar hoje, a partir de hoje, né, o tecido epitelial, ele tem essa característica de não ter estruturas ou material intercelular, né? Ele é um tecido constituído somente por células, não tem matriz. É uma característica desse tecido. Então, a gente vai explorar essas características. Então, pois não? Tem uma colega que está pedindo para a senhora aceitar. Tá bem. Só que
eu vou já comunicando a vocês que eu vou ter que mandar várias gravações, porque cada vez que eu saio daqui a gravação se perde, tá? Então eu vou ter que fazer parte 1, parte 2, todas as partes que forem necessárias. Vou parar aqui a gravação para poder dar a autorização dela, tá bom?